Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então a segunda parte do Wuthering Heights, né? O Morro dos Ventos Uivantes, ou o Morro dos Ventavais, ou o Monte da Ventania, né? Ou seja, tem vários títulos, mas esse livro da Emily Brontë, né? Romantismo inglês, que trata da história do final do século XVIII para o início do XIX, ou seja, a época do romantismo, do Byron, né? Do Byronismo, né? O Lord Byron. E aqui nós temos um herói, ou um anti-herói, né? Um herói ou um anti-herói, que é da estipe dos Byronianos, né? Ou seja, dá muita confusão na história, tudo gira em torno dele, porque vamos dar mais uma ênfase no enredo, né? Falei um pouco de história, falei um pouco de vitoriano, né? Que a era vitoriana começou ali em 1937, foi até 1900, né? Muito bem, aí o que acontece na história, fazer um resumão da primeira parte, né? Podemos dizer assim, porque tem duas gerações, né? Então, no capítulo 18 fala assim, passaram-se 12 anos, né? Então há um corte de geração. Então, geralmente, quando eles fazem filme, né? Ou eles só pegam a primeira geração, ou então começa o filme na segunda geração e volta falando da primeira, né? Então tem essas questões. Porque o livro não é em duas partes, mas a leitura pode ser feita em duas partes, né? Porque justamente por causa, quando ele fala, a Nelly que está narrando a história, né? O que é história, na verdade? Na verdade, nós estamos no ponto de vista do Lockwood, que é um inquilino, né? Lá da granja da Cruz dos Tordos, né? Dos Tordos, né? Cruz dos Tordos. Tordo é um tipo de passarinho, né? Então, é uma granja que é anexa né? Graças ao Radcliffe, né? Ele anexou ao Morro dos Ventos Uivantes, né? Que é o Wuthering Heights, né? Muito bem, a história começa então lá no final, né? Lá no final, 1700 e pouco, vamos pegar a data exata aqui, 1770. Né? Lá para os anos 1770, ou seja, nem tinha acontecido, né, a Revolução Francesa, né, 1770, numa viagem que o senhor Earnshaw fez a Liverpool, ele encontrou um menino na rua, né, um menino lá injetado, um cigano, né, filho de cigano, não sabe quem é o pai, quem é a mãe, não aparece na história. E aí ele é levado, então, né, pela benevolência do senhor Earnshaw, para viver com a família dele. Só que aí vai começar outra história, né? Ou seja, porque aí vai ter amizade com a Catherine, né, a Cat, e vai ter o problema com o Hindley, que é o irmão, né? Então vai ter essas questões familiares. E aí ele vai ser humilhado na família, vai ser rejeitado, né? Aí depois o senhor Earnshaw vai falecer. E aí ele vai ficar um tempo, né? Assim, fora, né? Vai ficar um tempo fora da propriedade, em outro momento depois também vai ficar fora da propriedade. Enquanto isso, a Catherine, né, ela vai viver um tempo lá na granja dos Tordos, né, e vai conhecer dois irmãos, que é o Edgar e a Isabela, né. Então, Edgar e a Isabela são mais finos, mais elegantes, né, assim. E aí o Radcliffe vai se tornar um serviçal lá na família, né, porque ele não tem nenhum tipo de educação e tal, que é o que vai acontecer depois com o filho do Hindley, né, que também, o Harrington, né, que vai também crescer sem nenhum tipo de conhecimento de educação, né? Assim, jogado lá com serviçais. A diferença, né? O Linton e a Isabel são mostrados como né? Assim, família de gentleman, né? Então, pessoal assim, da província, mas que tem uma educação, né? Então, nas festas, né? Tem uma diferença mesmo, mostra a diferença do Earnshaw, mesmo que eles sejam tradicionais, né? Mas parece que os Linton, né? Os Linton têm essa diferença. Daí o Edgar Linton, aí aconteceu o seguinte, que aí, né, quando vai ter nesse romance aí, podemos dizer, bem exaltado, no final do século XVIII, entre o Radcliffe e a Catherine, né, que aí vai ser o núcleo do romance, geralmente é esse, o destaque é esse, né, só que é o seguinte, a Catherine, né, que se afeiçoou aos irmãos Linton, né, acaba que a Catherine vai casar com o Edgar. Enquanto isso acontece, o Radcliffe fugiu na noite, foi embora, e ele volta 3 anos depois. Nisso a Catherine já está casada, né? E aí a Catherine vai ter um filho, né? Vai ter uma filha, que é a Cat que aparece no início do livro, né? E aí a Catherine Linton, que é a filha do Edgar Linton, né? E é o seguinte, aí nisso o Radcliffe fala assim, vou conquistar então os amores da Isabela, né? Elizabeth, que é a irmã do Edgar. E aí vai cair amores com o Radcliffe, vai fugir. Por mais que a Catherine seja contra, né? Ela fica tentando destruir a imagem dele. Esse cara, né, é um cigano e tal. Mas é porque ela não quer que
que a irmã do Edgar fica com o amado Heathcliff. Mas não tem jeito, né? E aí o Heathcliff também vai ter um filho com a Isabela depois, né? Então a história tem esses saltos, porque aí o que acontece? Quando tem lá no capítulo 10, tem deixa eu ver se conferir aqui o capítulo 10, né? O capítulo 16, né? No capítulo 16 vai mostrar essa parte em que no nascimento, né, da Catherine Linton, né, a mãe, Catherine, né, vai falecer na madrugada, né? Amanhecer do dia. E aí vai ficar a parte mais trágica, porque aí o Heathcliff vai querer vingança total, né? Porque não pôde ficar com a mulher amada, e a mulher morreu ainda, né? Então, toda essa parte dramática de romance inglês do século XIX, né? Tem que ser um romance dramático, tem que ter drama. Muito bem, aí acontece que, aí a segunda parte é isso, 12 anos depois, né? Aí também ele vai ter um filho, né? E aí vai aparecer a cena do filho voltando para casa. E a mulher morreu e tal, né? E aí o filho volta para casa, ele não reconhece o pai, não tem, né? Assim, não tem nenhuma afeição pelo pai, mas, né? Interessante, que é interessante. Aquele tom irracível, né? Brutal do Hindley passou para o Heathcliff, também passou para o filho do Heathcliff, né? O Harrenhal, aliás, para o filho do Hindley, né? Enquanto que o filho do Heathcliff é um menino mais introspectivo, mais temeroso, né? Assim, tem medo de todos ao redor, é mais fraco, né? Então é interessante que os caráteres irracíveis, né? o filho do Hindley admira o jeito brutal do Heathcliff, por mais que ele sofra com isso, né? Porque enquanto isso, o Heathcliff está tomando toda a riqueza da família, passando tudo para o nome dele, né? Tanto que no final da história, a solução é a Cat 2, né? A filha da Catherine, se casar com o Harrenhal, né? Que é a ideia onde vai acabar o livro, né? Depois da morte do Heathcliff, que também vai né? A ideia vai morrer, assim, aquelas agonias bem românticas, o romance tem esse exagero, né? Assim, por mais que você entenda a história, da época, ele pega por esses certos exageros, certas, né? Todos os personagens, eu moria assim, com exceção do Edgar, né? O Edgar Linton parece que é mais tranquilo, podemos dizer assim, porque todos os outros são caráteres exaltados, né? Pessoas irracíveis, pessoas, né? A Nelly também, que está narrando a história para o Lockwood, também parece uma personagem mais calma, mais ponderada, né? Os outros personagens são totalmente, assim, exagerados, né? O Heathcliff, em alguns momentos, é uma caricatura, assim como o Hindley também parece uma caricatura. Eu não sei se a Emily Brontë inspirou-se, né, alguns personagens da época dela para escrever história, mas parece que ela pegou pessoas da vida real e exagerou, né, essas pessoas, né, de modo que você pode fazer até leituras psicanalíticas, né, da obra. Alguns personagens são mais dados ao id, né, pessoas são mais dadas ao id, ou seja, ao pulsão, né, às pulsões, compulsões, a obsessões, né, e personagens mais moderados, né, que é os Linton. Os Linton seria o superego, seria isso, né, e a Catherine seria o ego, né, então várias análises assim, psicanalíticas da obra, mas os Linton são mais calmos, né, são mais moderados, enquanto o pessoal lá do Earnshaw, que continua sobre a batuta do Heathcliff, se tornaram mais irracíveis, né, mais nervosos, passionais, né, e toda hora que tem cena deles na casa é briga total, né, então as brigas assim. Muito bem, aí acontece que então, no final do romance, vai ter aquela cena clássica, né, do casal sendo visto na charneca. As charnecas são essas montanhas lá, né, onde fica ventando, porque os ventos uivantes, né, ventanias, borrascas, temporais. A cena final do Heathcliff lá, né, passeando na Bluma, o casal, né, do Heathcliff e a Catherine. E aí esse mote, né, o amor nunca morre e tal, que é bem romântico, né, que é bem baroniano, ou seja, então, aquele fantasma que estava batendo na janela lá na primeira cena, né, no capítulo 3, né, capítulo 1, 2, 3 é o início do enredo. Então tinha lá o Sr. Lockwood no quarto, né, ele chegou lá, foi dormir naquela noite e ouviu batida na janela, achou que era o vento. E aí tinha uma mão, né, entrando no quarto, assim, e o fantasma da Catherine, né, a primeira Catherine, que é aquela que corria nos campos, né, e sentia o vento lá no alto das charnecas na primeira parte. Muito bem, algumas vezes eles não dão ênfase à segunda parte, mas essa segunda parte tem um tom bem romântico também, que é, no final, o casal se encontra, né, assim, no além, podemos dizer assim, e a ideia de que é possível, né, é possível que agora, com a ausência do Heathcliff, a família volte e tenha essa união, né,
essa união mesmo de, apesar que já teve a união, né, daqui a família do Earnshaw, né, com a família do Earnshaw, com a... Então a importância desses personagens, inclusive eu acho importante ler a segunda parte, a segunda geração, porque alguns erros, né, que a Catherine 1 cometeu, a Catherine 2 não, né, por mais que ela seja humilhada pelo Heathcliff, né, que ela não aceita, porque ele se julga ela culpada pela morte da mãe, que é a grande paixão dele e tal. Mas ela consegue, né, ou seja, de alguma forma, se esse casamento com o Harrington, né, seria a forma de unir, né, por mais que, por exemplo, a gente sabe que os Earnshaw, né, os irmãos, né, o Edgar casando, aliás, os Linton, né, ou seja, como é que os Linton casando com os Earnshaw, por exemplo, o Edgar casando com a Catherine, mas aqui o caso é que o Heathcliff não é o Earnshaw, né, e ele casa com a Isabel, né? Então essas diferenças aqui no caso, a Catherine 2, né, a Catherine 2, ela é uma legítima filha dos Linton e legítima filha dos Earnshaw, então ela tem a capacidade de unir, né? E aí muitas vezes confunde-se a imagem da Catherine Linton, né? Catherine Linton com a Catherine Earnshaw, por isso que muitas vezes confunde. E é bom fazer uma listinha de personagens, porque é igual a Ana Karenina, né? Eu tô lendo agora a Ana Karenina, tem que fazer uma prévia de lista de personagens, porque alguns, não é nome russo, né? Imagina, aqui é nome inglês, né? Alguns nomes se misturam, né? As gerações se misturam, né? Tem alguns nomes assim que você pode confundir, mas mantenha em mente, né, que você tem pelo menos 3 personagens principais, além das narrações, né? Então, no livro da narração, você tem o Lockwood, que não está na história no enredo, mas ouve a história a partir da Nellie, né? A Nellie, que é uma serviçal, então ele vai contar para o Lockwood. Em alguns momentos tem as pausas, né, que o Lockwood recebe a visita do Heathcliff, né, já lá no final da história, em 1801, 1802. E aí ela vai voltando, né, no final do século XVIII, e tem a parte em que dá outra pausa, que aí vai continuar, né, após a morte do Heathcliff, que vai contar a história, né. Então, ele chega no final do caso, né, ele chega no final, e aí ele vai contando a história em flashbacks, né, você vai contar o que aconteceu, como é que é a história dessa família, né, essa família tão problemática, né? E aí ela vai contando. E aí no nível do enredo, você tem então lá a Catherine Earnshaw, né? O Edgar Linton e a irmã dele, que é a Isabel, e o Heathcliff, né? Então são os 3 principais. E aí tem outros nomes repetindo, né? Catherine 2, que é a filha, né? A filha do Edgar e da Catherine 1, né? E aí vai ter o Linton, que vai ser o filho do Heathcliff com a Isabela, né? Então tem essas, é questão de nome mesmo. Mas a história é interessante por um painel. Eu gosto de ler a história pelo painel de época, por mais que sejam alguns exageros. Mas e se o exagero também for do estilo de época, né? Então tem alguns romances que, igual eu imagino que ela fez por exagero mesmo, né? Ou por o caráter dela de ver as coisas exageradas, né? Algumas coisas são exageradas. Algumas cenas aqui são muita briga de família, né? Então, para destacar mesmo o tom irracível, o tom passional desses ventos uivantes, né? Então imagina, a imagem, geralmente essa imagem lá no alto da montanha, uma casa com as janelas batendo, né? Na madrugada, muito vento, né? Soprando as portas, as janelas, né? Então são essas imagens que ficam, e é isso, né? A imagem que nós temos do romantismo, né? Claro que o romantismo não se resume a isso, né? Tem outras poesias, outros trabalhos poéticos, mas a imagem que se ficou, os ícones que se ficaram da literatura romântica é essa do Wuthering Heights, que é um clássico, né? Assim junto com o Vermelho e Negro, que é da França, né? Aqueles livros do Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, né? Então tem sempre esse destaque para personagens exageradas, personagens passionais, personagens que se entregam às emoções, né? Essa é uma característica. Inclusive tem as cenas também que, né, muito parecidas lá no Frankenstein, da Mary Shelley, né? Aí não sei quem, né? Quem leu quem, né? Como diz, né? Mas nada a ver, assim, é porque é o estilo de época mesmo, né? As cenas que tem aqui que me lembram o Frankenstein é pelo estilo de época, né? A forma como se via, né, a literatura naquela época, como os personagens são criados naquela época, as narrações, né? Alguém contando a história para alguém, que é assim no Frankenstein também, alguém está contando a história, né? Então não tem aquele narrador em terceira pessoa que sabe tudo, né? Alguém está narrando a história para alguém, né? E alguém está relatando essa história que ele ouviu de alguém, né? É isso aí, então ficou a minha leitura, né? Claro que eu não resumi tudo, né? Que tem muita coisa, vocês vão ler, obviamente. A obra-prima da Emily Brontë,
Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Uivantes, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.